E aí, pessoal, hoje nós vejamos a terceira geração dos direitos humanos. Talvez seja a mais complicada, não sei se seja mais complicada, porque são alguns direitos mais novos, né? São a geração mais nova. Só que fazem sentido, se você analisar historicamente o contexto, fazem muito sentido. Então acho que vai ser bem legal para entender. E a terceira coloca, ela consagra o princípio da fraternidade. Então, o direito ao meio ambiente equilibrado, uma qualidade de vida saudável, progresso, paz, autodeterminação dos povos e outros direitos. Ou seja, conceitos mais complexos, não é só, por exemplo, o direito à propriedade privada ou direito ao lazer, direito à autodeterminação dos povos. O que é autodeterminação dos povos? Né? São questões mais mundiais, né? A resolver problemas universais. E a gente analisar o contexto, o que aconteceu? A gente teve que antes da Segunda Guerra Mundial, a gente teve regimes totalitários, né? Ascensão totalitária, né? Adolf Era, né? Adolf Hitler, Benedito Mussolini, Joseph Stalin, e são alguns dos exemplos mais clássicos. Eu esqueci o nome do imperador, Hirohito, né? São exemplos clássicos do totalitarismo dessa época, né? Então, que restringiam basicamente a liberdade das pessoas. O mais clássico exemplo é o nazismo, né? Que assim era extermínio mesmo, matou 6 milhões de judeus. E que esses regimes na Segunda Guerra Mundial levaram a Segunda Guerra Mundial, né? Matou 60 milhões de pessoas. É assim, é uma barbárie, né? E assim, a gente tinha o genocídio de grupos étnicos, judeus, negros, eslavos. Os nazistas, eles não olhavam assim, você é inimigo. Não, eles olhavam qual era o grupo étnico da pessoa e matavam por matar. Então assim, isso era uma violação absurda à vida. Então, as pessoas já começaram a olhar assim, isso não é legal, né? Não pode deixar que isso aconteça de novo. E quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a gente tem um mundo dividido, né? Bloco capitalista, United States, né, Estados Unidos, e o bloco socialista, né, da União Soviética. E a gente tinha aquele perigo nuclear, né, um medinho de acabar o mundo, basicamente, né? E o que isso tem a ver com os direitos humanos da terceira geração? Bom, isso vai levar as pessoas a pensar em direitos de grupos, né? Porque grupos étnicos, eles eram oprimidos. O que acontecia era a opressão contra grupos étnicos. E isso é tipo, né, o nazismo, né, foi dando o nazismo. E daí a gente vai ter, em 1948, talvez mais, que é a Declaração dos Direitos Humanos, né? Declaração universal. E ó, vê, não é tentando resolver o problema de uma nação ou de um continente para todos. É universal. Então é tentar resolver problemas que funcionem na Arábia Saudita, no Brasil, na Coreia do Sul, na Canadá, na Austrália, Rússia, na Iugoslávia, Montenegro, na, sei lá, Circácia. Circácia nem é também conhecida como Crimeia, né? Da Crimeia. Funciona em locais distintos, que tem questões culturais, étnicas, políticas totalmente distintas. Mas é essa a ideia, é garantir um direito global, vamos assim dizer. No primeiro artigo a gente tem: todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e em direitos, de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Então assim, é nessa época, né, que
Hungria, etc. E pós Segunda Guerra Mundial, aqueles direitos fundamentais são reforçados. Ó. Livres iguais em direitos. A gente viu isso lá na Revolução Francesa. A gente tem a mesma coisa. É repetido isso. Né? É reforçada essa ideia. Porque isso foi perdido com o nazismo, por exemplo. Nos regimes totalitários isso não acontecia. Isso foi restringido. Então, para garantir que isso acontecesse, foram feitos outros 39 artigos. 40 artigos. E que dentro disso a gente vai ter algumas discussões. Vai ser o direito à paz. Então, assim, ninguém pode quebrar esse direito à paz. Por exemplo, por que não se tem mais tanta guerra? O que a gente tem mais de guerra é guerra civil. Mas você não tem guerra. Por exemplo, França e Alemanha entram em guerra. Você não tem uma guerra entre China e Coreia do Sul. Não tem mais. Por quê? Por mais que existia, por exemplo, a guerra do Vietnã, etc. Mas é essa questão da paz. E isso foi, por exemplo, na guerra da Coreia muito marcante. Que a gente tem tropas da ONU participando da guerra da Coreia. Ou, por exemplo, nas guerras, né? Na Iugoslávia, na separação, a gente tem tropas da ONU, a guerra do Kosovo. Por quê? Porque é para garantir a paz, né? Então a ONU, que é uma organização das Nações Unidas, ou seja, participam todas as nações do mundo que quiserem. E vai ter tropas de diversas nações, etnias, vai defender a paz numa guerra, vai tentar evitar o conflito, a negociar. Então, essa é a questão do direito de paz. Autodeterminação dos povos, ou seja, possibilitar que povos que se autodeterminem e não sejam determinados. Então, por exemplo, eu me considero... é um exemplo, tá? Eu sou lá nascido na Áustria, no Império Austríaco. Mas assim, eu me considero húngaro. Meu irmão é húngaro, minha família é húngara, a comunidade aqui é húngara. E a gente se autodetermina húngaro, por mais que a gente tenha nascido no Império Austríaco. Então é você se determinar. Determinar que povo eu pertenço, qual é a minha etnia. A luta pelo meio ambiente saudável, né? E nessa coisa da autodeterminação dos povos vai surgir diversos países, né? Vai surgir a Tchecoslováquia, surgiu a República Tcheca e a Eslováquia. A ideia o melhor exemplo atual hoje é a Catalunha. O que é a Catalunha? É um povo que está dentro do Império do Reino Espanhol, né, que ainda é um sistema monárquico, e que quer se separar, né? Por quê? Porque se autodetermina catalão e não espanhol. Eles se consideram catalães, se consideram um povo diferente. Eles se autodeterminam. A Espanha, claro, não quer separar. Não quer que eles se separem, né? Questões econômicas. Então, é isso que é a autodeterminação. É um povo poder se considerar independente, se considerar... olha, a gente é catalão, não espanhol. A gente se determinou catalão. Então é isso. Daí o patrimônio comum, alguns patrimônios comuns da humanidade. O mar assim, não a borda do mar, vamos dizer. O mar lá, o meião mesmo, a meiuca lá do mar. Aquilo lá, ninguém é dono daqui. Claro que a parte costeira, daí existe algumas questões de direito internacional, mas o mar adentro, assim, ninguém é dono daquilo. É patrimônio da humanidade. O espaço, ninguém é dono da Lua, ninguém pode ser. É extraatmosférico, né? Espaço extraatmosférico. Extraatmosférico. Então, assim, o espaço aéreo ainda tem, esse espaço aéreo aqui é brasileiro, você não entra sem autorização brasileira. Mas o espaço, tipo, fora da Terra,
Então, não é de ninguém. Marte, a Lua, Sistema Solar, todo mundo pode explorar, fazer o que quiser. E a Antártica, né? A Antártica também ninguém é dono, é usado só para estudo, etc. Ninguém pode ir lá e extrair os recursos. Não, não é de ninguém aqui. Ninguém pode fazer isso. Surge também o conceito de crime contra a humanidade, então crimes de guerra e a tentativa de evitar a atrocidade. O maior exemplo de crime contra a humanidade, Hitler cometeu crime contra a humanidade. Se ele não tivesse se suicidado, ele teria sido preso, né, por crimes de guerra, pelas atrocidades que ele fez. Então, assim, um exemplo atual é o genocídio contra os Rohingyas. Ah, mas quem que são esses caras e tal? Eu recomendo pesquisar. Pesquise genocídio em Myanmar, né? Inclusive a Gâmbia, no Tribunal de Justiça, esses dias aí começou um processo contra. Começou um processo contra. A Gâmbia começou um processo contra Myanmar por conta desse genocídio. Então, assim, são crimes contra a humanidade que pode ser cometido por um estado, por uma pessoa, por um grupo de pessoas e afim. E a universalização dos direitos humanos não é só para rico, não é só para branco, não é só para europeu, não é só para norte-americano, não é só para um grupo específico, não, é para todos, para árabe, turco, chinês, para japonês, para francês, brasileiro, para africano, latino, todos têm garantia desses direitos humanos. E o estabelecimento desses direitos humanos vai ser principalmente com a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, que surge pós-guerra. E assim, ninguém é obrigado a seguir os direitos humanos. Nenhum país é obrigado. Os países, eles assinam por opção. E aqui eu vou explicar um pouquinho de geopolítica, mas é assim. Vamos supor, né? Quando foi formada a ONU, a gente tinha lá, Estados Unidos entrou e tal, todo mundo quis entrar na história. E daí, o que acontece? Um país hoje que infringe, né, que não garante os direitos humanos, geralmente ele sofre sanções. Como assim? Vamos supor, eu sou os Estados Unidos e eu quero comprar metal, né? Metal. Vou comprar metal porque eu vou comprar ferro, né? Comprar ferro. Daí para fazer aqui meus carrinhos, né? Tá, eu vou comprar de quem? Do Brasil, que segue os direitos humanos, ou de Ruanda, que na década de 80, não, Uganda, ou de Uganda, é Uganda ou Ruanda, não lembro, que teve um genocídio, né? Que o governo estimulou um genocídio. Qual que eu vou escolher? O valor é o mesmo aqui praticamente, tal. Qual que eu escolho? Brasil. Eu vou evitar comprar, mesmo que o preço no Brasil seja mais caro, eu evito comprar. E daí o que acontece? Quem está seguindo os direitos humanos vai conseguir ter mais negócio com os Estados Unidos, com a França, com a Europeia, com países que seguem os direitos humanos. Por quê? Porque a população vai falar: como assim você está comprando de um país que comete genocídio? Está estimulando o genocídio? Então, a população que tem consciência desses direitos humanos vai falar, nem agora está acontecendo com a Arábia Saudita. A população norte-americana, dos Estados Unidos, está indignada com o governo, com a aliança com a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita é contra diversos direitos humanos. Então você evita fazer negócio com alguém que quebra direitos humanos. Vai fazer com outros povos, com outros países que seguem os direitos humanos. Então, quem não está nos direitos humanos perde acordo comercial, perde dinheiro. Então, perde chance de maior desenvolvimento econômico, industrial.
bélico. Então, acaba, né, ok, eu vou e que nem a Arábia Saudita faz, ó, agora as mulheres podem dirigir, olha só, estou entrando nos direitos humanos, uhul! Mas é um caminho aos poucos e lento, então é compreensível. Mas é isso basicamente, né? Os direitos humanos vão sendo estabelecidos seguindo aqueles direitos da primeira, segunda geração e alguns conceitos novos, né? Justamente você pensa assim, direitos que foram muito restringidos pelo nazismo, principalmente, de acabar, cometer genocídio contra um grupo étnico específico. E daí agora você defende grupos étnicos também. Então, se a gente olhar na Declaração Universal, a premissa é que todos são iguais, portanto nenhum indivíduo pode sofrer discriminação étnica, cultural, econômica, política, ideológica, de gênero, orientação sexual. Ninguém pode, todos são iguais. Todos. E qualquer discriminação que sofrerem, eles podem recorrer para a ONU, para outros países. Eles não dependem mais só do sistema judiciário do seu país, que pode ser etnocêntrico, homofóbico, machista. Então você pode recorrer para um sistema que vai garantir os seus direitos, que seja, por exemplo, a ONU. Vai falar, olha só, isso daqui não tá legal. Então, a terceira geração, ela é pautada principalmente nisso, ou seja, em garantir esses primeiros e segundos direitos para todo mundo, toda a Terra, e coloca alguns bens que são patrimônio da humanidade, coloca alguns valores como a autodeterminação dos povos, que vai servir para as pessoas se definirem quem elas são, a que grupo elas pertencem, o que elas são. As pessoas definem isso. Não é sei lá, o Estado, né, o país que define. Não, são as próprias pessoas. Então, essa terceira geração é uma maneira fácil de lembrar o que? Ela vai reforçar a primeira e a segunda. E agora você lembra, ok, o que o nazismo fez? Fez genocídio contra minorias. É isso, o nazismo é um genocídio contra minorias. Você lembra de nazismo, fascismo, racismo, é xenofobia, é machismo, é tudo que tem de ismo, realmente o nazismo praticava. Né? Não é por nada que ninguém gosta de ser chamado de nazista. Quer dizer, mais ou menos, tem algumas pessoas que gostam. Então, o que a gente tem que considerar agora? A primeira, a segunda geração e evitar que o nazismo ocorra de novo, vamos assim dizer. Ou seja, garantir que não ocorra mais machismo, homofobia. Por mais que é claro que nada acontece de uma hora para outra, mas lutar para que esses direitos sejam iguais, que as pessoas não sofram discriminação, que as pessoas se autodeterminem. E coloca ali que pessoas que cometem genocídio, que fazem parte de genocídios, que atentem contra esses direitos humanos, fazem crimes contra não uma pessoa, não contra um grupo, contra a humanidade. Então é dever da humanidade lutar pela igualdade de tratamento, para que não haja discriminação. E podem recorrer, se sofrer qualquer espécie de crime, né, que pode ser considerado contra a humanidade, recorrer para a ONU, por exemplo. Recorrer para outros países. Então isso é uma coisa que essa terceira geração trouxe, que é muito interessante. Então é evitar que ocorra um nazismo de novo. Né? É evitar que ocorram outros genocídios. E coloca ali valores que são da humanidade, como o espaço, né, o universo, né, a Lua, Marte, o sistema solar de todo mundo, o mar, Antártida, Jerusalém entrava nisso também, mas né, não tá legal. E é isso. Eu acho que talvez tenha ficado um pouco confuso, complicado de entender, mas qualquer dúvida só pedir, dá pra assistir de novo. E é isso. É uma questão mais complicada, porque é uma coisa mais recente que aborda muita coisa. Politicamente falando, economicamente falando, geopoliticamente falando, é muita coisa. É algo mais complexo. Mas eu sei que vocês são capazes de entender, então eu confio em vocês. E é isso. Muito obrigado.